Exclusivo vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do chapéu que o Flamengo aplicou no Vasco da Gama. Bora contar também sobre Neymar no Santos. Essa possibilidade está se tornando cada vez mais real. Preciso te contar sobre o Corinthians. Assinou ou não assinou com a Brax? Falo também sobre o Palmeiras que deve usar time misto no confronto da Libertadores de olho na final do Paulistão. Para completar a situação do Vargas, Fluminense com um contrato de patrocínio novo, a volta de Patrick de Paula ao futebol depois de 400 dias, a janela de transferências, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Nicola. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Já deixa seu like, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e nessa segunda-feira tem muita bola rolando no futebol europeu, Campeonato Espanhol, por exemplo, com o Atlético de Madrid visitando o Villarreal, para mim dá empate. No Campeonato Italiano, várias partidas. Para mim o Cagliari vence o Verona, o Sassuolo perde para a Udinese, a Roma vence o Lecce e a Inter de Milão, essa mais favorita de todas, vence o Empoli. Para você participar na 1xBet é super simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Ángel Di Maria. Tenho contado para vocês sobre o acontecimento da semana passada, ameaças de morte entregues através de uma carta ao pai dele. De acordo com o jornal A Bola de Portugal, Di Maria desistiu do acordo verbal que tem com o Rosário Central, não vai voltar para a Argentina com medo de perder algum familiar. Dessa maneira, as possibilidades para ele ficam para uma renovação de contrato com o Benfica, ida para a Arábia Saudita, Estados Unidos ou futebol brasileiro internacional é sério candidato a contratá-lo. Já João Pedro, atacante do Cruzeiro, acertou a renovação do seu contrato com a Raposa. O vínculo se encerrava em dezembro. Cheguei a falar sobre essa situação no fim da semana passada. A tendência é que a assinatura aconteça entre essa segunda e terça-feira. O vínculo vai ser estendido até 2026, com possibilidade de prorrogação automática por mais um ano. Já Éder Militão voltou ao futebol, vestindo a camisa do Real Madrid nos minutos finais desse domingo na vitória contra o Atlético Bilbao por 1-0. Fazia 7 meses que o Militão não jogava, ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Bora falar agora sobre a janela doméstica. Estamos, mais uma vez, no período de contratações. A partir dessa segunda-feira e até 19 de abril, os times das séries A e B podem contratar jogadores que atuaram por campeonatos estaduais. Nicola, alguém que atua fora do Brasil pode ser contratado? Não. A janela é específica para movimentos nacionais de atletas que estiveram disputando campeonatos estaduais. Vou citar alguns exemplos. O Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu, está fechado com o Flamengo, é um caso. O Rômulo, meio atacante do Novo Horizontino, está fechado com o Palmeiras. Outro caso de atleta que vai poder ser inscrito durante essa janela. O terceiro acerto já confirmado do Robert, que pertencia ao Atlético, vai ficar por empréstimo no Galo até o fim da temporada. Agora eu vou contar para vocês sobre outros movimentos que devem acontecer nos próximos dias. Iago, meio atacante, 22 anos, pertence ao Fluminense, está emprestado ao Nova Iguaçu, interessa a Cruzeiro e Corinthians. Kaique, volante do Juventude, 28 anos de idade, é alvo de Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco e Vitória. O Patrick, meio atacante do Galo. Contei para vocês que o técnico do Atlético, recém-chegado, Gabriel Milito, pediu 2 semanas para avaliar o elenco. Se depois dessas 2 semanas ele entender que o Patrick não vai ter espaço, o Patrick vai poder ser negociado durante esse período da janela doméstica. Só para fechar e lembrar mais um caso, o Emmanuel Martínez, volante argentino de 29 anos de idade, não quer continuar no América. Ele deve se aproveitar desse momento da janela para poder se mudar para outro clube de futebol no Brasil. Prometo ficar de olho nessa janela e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Botafogo e o retorno de Patrick de Paula. Foram 400 dias de ausência. Ele havia se contundido em fevereiro do ano passado e desde então precisou passar todo esse período longo de recuperação. A volta aconteceu nesse domingo na vitória por 2-0 contra o Boa Vista, que garantiu o título da Taça Rio. Mais importante do que esse título, que tem pouquíssimo significado, é a garantia na classificação para a Copa do Brasil do ano que vem.
O Patrick de Paula entrou aos 23 do segundo tempo e ainda criou uma chance para fazer o gol. A lesão dele foi das mais sérias. Ele contundiu numa mesma situação o ligamento colateral, o ligamento cruzado, 2 meniscos e o côndilo femoral. Tenho a mínima ideia do que significa isso, mas fez parte do pacote de lesões. Patrick de Paula, um dos reforços mais caros da história do Botafogo, comprado junto ao Palmeiras por 30 milhões de reais. Por falar em retornos, Luiz Henrique, a contratação mais cara da história do clube, 16 milhões de euros, e Jefinho, recém-contratado do futebol francês, reapareceram pelo time do Botafogo durante o confronto contra o Boa Vista, estão recuperados de lesão. Quero falar agora a respeito do Fluminense, que tem novo patrocínio Master. O Flu fechou nas últimas horas com a Superbet, casa de apostas que vai substituir a Betano. Detalhe importante, o contrato entre Fluminense e Superbet vai garantir ao tricolor 52 milhões de reais por 3 anos, ou seja, um acordo de 17 milhões e 300 mil reais por temporada. Achei um número bem baixo. E aí vou pegar como comparação o São Paulo, que é outro patrocinador da Superbet. O tricolor pega 52 milhões de reais por ano, contra 17 milhões e 300 mil do atual campeão da Libertadores da América. Você quer mais um exemplo de como foi baixo esse acordo do Fluminense? Palmeiras fechou recentemente um patrocínio Master pro time feminino com uma casa de apostas por 22 milhões de reais. Ou seja, o time feminino do Palmeiras tem um patrocínio Master 5 milhões de reais maior do que o atual campeão da Libertadores da América. Importante contar que a estreia do Fluminense vestindo a camisa da Superbet está marcada para o dia 9 de abril, confronto contra o Colo-Colo em casa. Já nesse meio de semana, na estreia, quarta-feira, contra o Alianza Lima no Peru, o Fluminense seguirá vestindo a camisa com a marca da Betano. Hora de falar sobre o futuro de Vargas. Atacante chileno que não está nos planos do Atlético Mineiro passou a ser especulado ao longo do final de semana por Santos e Atlético Paranaense. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com o Cuca, o técnico do Furacão. O Cuca admitiu que gosta do Vargas, que se ele fosse brasileiro, certamente haveria enorme interesse. A grande preocupação do Cuca e do pessoal do Atlético Paranaense é em relação ao número de estrangeiros. Hoje, o Furacão já tem 9 gringos, e você sabe que o limite para jogos do Campeonato Brasileiro é justamente de 9. Então, se o Vargas é contratado, o Cuca é obrigado a abrir mão de um estrangeiro por partida. Diante desse cenário e com a impossibilidade, ou com um salário bem alto do Vargas, que ganha 800 mil reais por mês no Galo, o negócio só acontecerá se o Atlético ajudar com parte do salário, o Atlético Mineiro. Já em relação ao Santos, o Peixe está em busca de reforços, a ideia é ter um time mais forte para a Série B, mas o teto salarial no Santos hoje é de 350 mil mensais. Repetindo, Vargas ganha 800 mil por mês, o Galo precisaria ajudar com boa parte dos vencimentos para que esse negócio pudesse avançar. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que deve entrar com um time misto na estreia da Libertadores da América, jogo marcado para quarta-feira contra o San Lorenzo na Argentina. Tudo porque o Abel está preocupado com a chance de perder o título do Campeonato Paulista. Nesse domingo, derrota por 1-0 para o Santos na Vila Belmiro. O Palmeiras vai precisar vencer por 2 gols de diferença no próximo final de semana no Allianz Parque para se sagrar campeão. Vitória do Palmeiras por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Abel disse depois da partida que sentia um Palmeiras muito cansado e a tendência é que ele poupe alguns titulares, os mais prováveis. O Endrick, o Murilo e o Rafael Veiga não devem começar o confronto contra o São Lourenço para que possam ser poupados para o jogo contra o Santos. O Peixe passa toda a semana descansando. O Santos, que não tem outras competições, não tem classificação para competições sul-americanas e não participa também da Copa do Brasil. A tendência é que Richard Rios, Lázaro e Rony, que entraram no segundo tempo e melhoraram o Palmeiras, comecem como titulares na Argentina. No final de semana, aí o Abel escolhe um pouquinho mais para frente. Viagem ao Viverde marcada para Buenos Aires nessa terça-feira, depois do treino da manhã. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão tinha 20 partidas sem derrota até cair diante do Santos. Eram 13 vitórias e 7 empates. O último tropeço havia acontecido no ano passado, em novembro, derrota por 3-0 para o Flamengo. Bora falar agora sobre o Flamengo, que aplicou um chapéu no Vasco. Quero contar que a contratação do Carlinhos para o rubro-negro, ela pegou muita gente de surpresa. Na manhã dessa segunda-feira, antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Jefferson Batista, que é o responsável pela carreira do Carlinhos. E o Jefferson deixou bem claro que há mais de um mês o Vasco negociava com o Nova Iguaçu e com um jogador a contratação. O Vasco foi o primeiro entre os grandes clubes a demonstrar interesse. A ideia era contratar o jogador por empréstimo, não houve acordo.
O Nova Iguaçu disse que só toparia vendê-lo. A partir daí, os clubes começaram a negociar cifras. O problema é que o Vasco alegava que não tinha dinheiro para fazer o investimento à vista. 777 assegura que tinha problemas de caixa e que não poderia fazer o pagamento à vista. Pois bem, o Flamengo apareceu e praticamente do dia para a noite acabou por fechar o negócio. De acordo com o Jefferson Batista, em cerca de 24 horas o martelo foi batido. O Flá vai desembolsar 3 milhões e 200 mil reais à vista por 70% dos direitos econômicos. Esse valor vai ser pago no ato, até para que o Nova Iguaçu possa montar o time de olho na Série D do Brasileiro. Metade dos 3 milhões e 200 mil ficam com o Nova Iguaçu, a outra metade será do jogador. A nova divisão de percentuais do atleta tem o Flamengo com 70%, o Nova Iguaçu com 15% e o Carlinhos com mais 15%. O atacante, que ganhava na casa dos 20 mil por mês no Nova Iguaçu, vai ter um belo reajuste salarial e o restante da grana atrelada à produtividade. Quanto mais gols e jogos ele fizer, maior será seu salário. Só para completar sobre esse assunto, Carlinhos, o América, o Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Vitória eram outros interessados. O Carlinhos também tinha proposta da Coreia e do mundo árabe. Bora falar agora sobre o Neymar. Atacante que esteve na Vila Belmiro, levou a taça do Paulistão para dentro do campo antes de Santos e Palmeiras começarem a se enfrentar. Neymar esteve no vestiário, conversou com jogadores e com dirigentes e prometeu aos atletas que estará no Santos em 2025, a partir da metade do ano, quando termina seu contrato com o Al Hilal. Essa é a segunda vez que o Neymar fala para os atletas do Peixe sobre a sua intenção de trocar o Al Hilal pelo Santos. É importante lembrar que o contrato dele lá na Arábia Saudita termina, então ele vai poder escolher para onde jogar ou onde quer jogar. E a intenção é fechar com o Santos. É óbvio que ainda há muita coisa a acontecer até lá, podem pintar propostas estratosféricas, vai que, por exemplo, um Barcelona demonstra interesse em contratá-lo, um gigante do futebol inglês, mas hoje o plano do Neymar é deixar o futebol saudita no fim do contrato para se acertar com o Santos em preparação à Copa do Mundo. A relação dele e do pai dele com o Santos é enorme, os caras são santistas declarados, mas mais do que isso, há uma relação também comercial. Foi o pai do Neymar quem fechou a Blaze, patrocinadora master do Santos. O Neymar está tentando encaminhar um acordo de fornecedor de material esportivo com a Puma para o Santos. O Neymar já é o garoto propaganda da Puma, ele está ajudando, ou tentando ajudar, o Santos a mudar seu fornecedor. Hoje a Umbro paga só 10 milhões de reais por temporada. Só para completar, o Neymar disse o seguinte enquanto saía do campo depois de levar a taça para Vila Belmiro: estou muito emocionado, feliz. Ser recebido na nossa casa é bom demais. Vai dar Santos, se Deus quiser. Saudades de jogar e de sentir esse clima aqui na Vila Belmiro. Enquanto isso, a torcida do Santos gritava: ei, Neymar, aqui é o seu lugar. O que você pensa sobre Neymar na Vila Belmiro, jogando pelo Santos a partir de 2025? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e as tratativas com a Brax. Nesse domingo, o Samir Carvalho trouxe a notícia de que Corinthians e Brax avançaram. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente alvinegro e ele admitiu que as conversas estão bem encaminhadas, mas não há assinatura do contrato. E o acordo com a Brax pode ser a solução para que o Corinthians se acerte e tenha seus jogos exibidos pela Globo sem ferir os demais clubes da Libra, só para vocês entenderem. Vários clubes grandes do futebol brasileiro se associaram na entidade chamada Libra e fecharam com a Globo. Se o Corinthians fecha direto com a Globo, ele cria um enorme problema para a emissora. Afinal de contas, por que os outros clubes se reuniram para fechar com a Globo se o Corinthians pôde fazer isso de uma forma direta, num caminho exclusivo? Diante desse cenário, a Brax surge com uma solução. A Brax, só para lembrar, é uma agência de marketing do Rio de Janeiro que tem como dono o filho do Apolinho, um dos maiores comunicadores da imprensa carioca durante muito tempo. A Brax ela surge como uma empresa que vende placas de publicidade nos estádios e se torna um fenômeno de faturamento e de vendas. Tanto que alguns dos mais recentes contratos de placa de publicidade têm muitos milhões de reais investidos pela Brax. Com o Corinthians foram 240 milhões de reais, com o Flamengo 360 milhões de reais. Pois bem, a Brax começou há algum tempo atrás a também comercializar direitos de transmissão de TV. Foi assim com o Campeonato Carioca, foi assim com a Série B. E aqui que vem a ressalva dessa negociação do Corinthians com a Brax pelos direitos de transmissão. A Brax não conseguiu cumprir aquilo que havia combinado com a CBF em relação aos direitos da Série B e está devolvendo
o campeonato para a CBF, que vai precisar buscar novos parceiros para transmitir a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Existe a preocupação dentro do Corinthians de que a Abrax não consiga honrar com um pagamento próximo a 300 milhões de reais por temporada. Isso também se baseia em desempenho esportivo do Corinthians, o valor é dos mais altos. E há a preocupação dentro do Corinthians se a Abrax conseguirá cobrir ou cumprir ou não esse contrato. Para a Globo é mais confortável ter os jogos transmitidos do Corinthians via Abrax do que se acertando diretamente com o Timão, exatamente por conta desse contexto que eu contei para vocês da Libra. O que se sabe é que o Corinthians terá seus jogos exibidos a partir do Brasileiro do ano que vem pela Rede Globo de televisão. E a tendência é que esse acordo seja fechado com a Abrax, mesmo com a preocupação que existe interna por parte dessa situação financeira da parceira. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentário, esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde com mais notícias. Tem também live a partir das 7 da noite. Abraço, tchau.